Autômatos celulares. Em 1940, o matemático inglês John von Neumann interessou-se em sintetizar o sistema reprodutivo dos seres vivos, mas não de um ponto de vista biológico, e sim matemático. Juntamente com Stanisław Ulam, ele criou a teoria dos autômatos celulares. Durante os anos 1970 e 1980, os autômatos celulares tiveram um forte renascimento através do trabalho de Stephen Wolfram, que publicou interessantes pesquisas que veremos mais à frente. Hoje, os autômatos celulares tornaram-se uma ferramenta de modelagem e simulação muito importante na ciência e tecnologia, na física, química, biologia, até a inteligência artificial. Autômatos celulares são máquinas de feedback que mudam o estado de suas células passo a passo. Cada célula tem entre os possíveis estados representados pelos números 0, 1, etc. até K. Um autômato celular é definido por 4 características. O espaço onde o conjunto de todas as células, que são idênticas, vivem. Por exemplo, no espaço unidimensional, as células são visualizadas em linhas. No espaço de 2 dimensões, as células são visualizadas dentro de quadrados, triângulos, etc. O número de estados por célula, por exemplo, se uma célula tem estados vivo ou morto, ou ligado ou desligado, temos 2 estados. Designamos por K o número de estados. A vizinhança R de uma célula, isto é, as células vizinhas a uma célula e que influenciarão o estado da célula na próxima geração. Note que a próxima geração poderá ser influenciada pela vizinhança e pela própria célula. E uma regra de evolução que determina o estado de uma célula na próxima geração em função de sua vizinhança. Adotamos em nossos exemplos autômatos com 2 estados, K igual a 2 e 3 células. Uma célula central com uma vizinhança de cada lado, isto é, R igual a 1, pois R é definido como o raio da vizinhança. Para representar autômatos de uma dimensão, usamos a amplitude horizontal para a vizinhança, ao passo que cada linha de cima para baixo representa o estado no tempo. Um exemplo de um sistema unidimensional de uma célula CI com vizinhança de uma célula de cada lado e 2 estados, onde todas as possíveis evoluções são encontradas, é mostrado nessa tabela. Qual é a regra de evolução que podemos deduzir dessa sequência? Claramente, se em um instante todas as células são 0 ou todas as células são 1, então o próximo estado de CI será 0, caso contrário será 1. Observe que a tabela exibe todas as combinações possíveis nesta particular configuração do autômato, ou seja, 2 estados, uma célula com 2 vizinhos. Em geral, com uma célula e uma vizinhança de 2R células e 2 estados, K igual a 2, temos K elevado a 2R mais 1 combinações, e nesse caso, 2 ao cubo igual a 8 linhas da tabela. E como para cada padrão existem 2 estados, temos 2 à oitava, ou seja, 256 possíveis regras. Em outras palavras, podemos ordenar 8 bits 0 e 1 de 256 maneiras diferentes. Se aumentarmos o número de estados K ou vizinhos R, o número de regras possíveis aumentará na exponencial K elevado a 2R mais 1. Por exemplo, se K igual a 10 e R igual a 2, teremos 10 à terceira igual a 1000 linhas na tabela, e 10 a 1 milhão regras possíveis, muito maior que o número de moléculas no universo. Então deve-se ter em mente que a capacidade computacional disponível é suficiente para analisar autômatos bastante modestos. Portanto, para um autômato celular unidimensional, pode ser visto como uma sequência de células, cada uma podendo ter 2 estados, vivo ou morto. Representaremos a evolução do autômato pelas regras dessa tabela. O estado inicial nesse caso são todas as células iguais a 0, menos a célula central igual a 1.
Veja que uma regra mais simples para esse autômato é, por exemplo, se a soma dos estados das células e sua vizinhança é igual a 1 ou 2, o próximo estado é 1. Caso contrário, o próximo estado é 0. Já nesta figura, veja a regra. Se a célula morta tem um e somente um vizinho vivo, então ela ressuscita. Caso contrário, ela permanece morta. As figuras podem ser surpreendentes, pois o padrão evolutivo exibido contrasta com a simplicidade da regra subjacente que a forma. O comportamento global e emergente do sistema sobrepõe-se às suas características locais e simples, uma vez que padrões interessantes e inesperados se manifestam. Você já deve ter percebido que uma dificuldade prática na geração de autômatos celulares é como limitar a largura, isso é, o número de células no sentido horizontal, uma vez que nas pontas cada célula só tem um vizinho. A convenção que usamos é interpretar as células das duas pontas horizontais como vizinhas, de maneira que eliminamos a restrição de células com um só vizinho. Eu já mencionei que a motivação de Neumann foi tentar reproduzir, por modelos matemáticos, o sistema evolutivo dos seres vivos. Agora que já temos uma noção de como os autômatos celulares procuram imitar essa evolução, podemos associar muitos fenômenos naturais a autômatos celulares. Por exemplo, quando pássaros voam em blocos, cada um tende a voar na direção em que o restante do bloco está indo. Mas, ao mesmo tempo, dois outros problemas são resolvidos. Primeiro, cada pássaro procura a distância ótima com seu vizinho. E depois, cada pássaro procura se posicionar no meio do bloco de modo a reduzir sua exposição a predadores externos. No balanço final, a somatória das ações de cada pássaro possui uma configuração que se estabiliza como a mais segura para o grupo. Observamos o mesmo fenômeno nos cardumes.